Damos continuidade com a parte 3 desse estudo sobre o corpo do Messias. Terminamos falando sobre os sistemas operativos e as pessoas e suas funções neste sistema operativo. Agora entramos falando um pouco dos ministérios, dos 5 ministérios, como muitos hoje ensinam e muitos falam sobre esta questão dos 5 ministérios. Então vamos começar essa terceira parte falando, se questionando, há esses 5 ministérios nas Escrituras? Há várias pessoas que se dedicam ao ensino desses 5 ministérios: apóstolo, profeta, evangelista, mestre e pastor. Mas, infelizmente, na maioria das vezes tornou-se um ensino de como se obter um título. Mas, como a palavra ministério já diz por si só, são serviços, são ações. Nas Escrituras não encontramos 5 ministérios distintos, ou seja, um profeta que só é profeta, um apóstolo que só é apóstolo. Vamos esclarecer no decorrer desse tópico. Este ensino dos 5 ministérios surge do texto de Efésios 4:11, que diz assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. E no verso seguinte diz assim: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo do ungido, para a edificação do corpo do Messias. Mas infelizmente o tradutor não traduziu 3 palavras. Ele simplesmente fez uma transliteração adaptada, havendo mais ênfase no título do que na ação. Apóstolos não é um título, mas é uma palavra no grego apóstolos, que apenas significa enviado, emissário. Corresponde ao hebraico emissário, shalir. E os profetas também não é um título, mas uma palavra no grego profetes, que significa falar antes, correspondente da palavra hebraico navi, que é mensageiro, porta-voz. Em outras palavras, é uma pessoa que fala em nome de alguém. Evangelista também não é um título, mas uma palavra do grego evangelistas, que significa aquele que traz boas novas. Pastores, o tradutor traduziu da palavra poimen, que significa vaqueiro ou pastor, indica uma pessoa que cuida. Mestres, o tradutor também traduziu da palavra didakalos, que indica um professor, alguém que ensina. Portanto, temos 3 palavras não traduzidas, mas somente transliteradas, adaptadas. E elas são profeta, apóstolos e evangelistas. E então, se você estiver vendo o estudo no PDF, você pode ver aí no texto no grego essas palavras original. E se fosse traduzido, ao invés de transliterado, teríamos o seguinte em nossas Bíblias. Efésios 4:11 leríamos assim: ele mesmo concedeu uns para enviados, outros para falar em nome dele, outros para pregarem as boas novas, outros para cuidarem e outros para ensinarem. Assim não teríamos muita ênfase nos títulos, mas sim nas ações. E outro ponto que podemos observar é que uma ação não é exclusiva de uma só pessoa. Ou seja, ninguém pode falar em nome do Senhor se também não for enviado por Ele. Ninguém pode cuidar de alguém se o Senhor não enviar para isso. Ninguém pode ensinar se o Senhor não enviar para ensinar. Enfim, se pensarmos assim, todos os que são chamados pelo Senhor são apóstolos, ou seja, são enviados, são emissários, são procuradores, têm uma procuração do Eterno para tal. Vejamos o próprio Paulo. Ele foi enviado, falava em nome do Senhor, pregava as boas novas, ensinava e cuidava das comunidades nas quais ele passava. Ele desempenhava as 5 funções. Claro que algumas são mais evidenciadas do que outras, mas todas estão juntas, caminham juntas. E Moisés, Moshe, ele também foi enviado. Falava em nome do Senhor, pregava as boas novas, ensinava e cuidava do povo. Mas volto a dizer que algumas ações são mais evidenciadas do que outras, mas que podem andar juntas. Não é uma questão de título, não é um é profeta, o outro é apóstolo.
Não. São ações que estão interligadas. Se formos pensar assim, Moisés era um apóstolo, Moisés era profeta, Moisés era evangelista, Moisés tinha todos os títulos. Assim como Paulo também. E além disso, há ainda algo interessante na versão aramaica da Peshitta, de Efésios 4:11, que diz assim: e deu uns como emissários, outros como mensageiros, outros como pregadores, outros como professores. E notemos que só há 4 funções. Desta forma, não temos 5 ministérios. E a continuação do texto de Efésios 4:11 fala-nos que os serviços são para o aperfeiçoamento do corpo do Messias, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo do ungido, Mashiach. Portanto, é para o aperfeiçoamento dos santos, edificação do corpo. Algo muito interessante que podemos aprender é que a palavra aperfeiçoamento no original do grego é katartismos, que na linguagem clássica a palavra usada é usada para o ato de fixar um osso durante uma cirurgia. A imagem desta palavra fala de osso, e osso fala de esqueleto. E o que é o esqueleto em um corpo? É aquilo que dá sustentação ao corpo. A função do osso junto com outro osso é trazer sustentação. Portanto, uma das funções dos serviços é juntar os ossos, é trazer sustentação e estruturação ao corpo do Mashiach. E quando Paulo fala várias vezes apóstolo do Messias, ele nada mais, nada menos está falando enviado do Messias. 2 Coríntios 1:1, Paulo fala assim: Paulo, apóstolo do Messias, Yeshua, pela vontade de Elohim, e o irmão Timóteo, a congregação de Elohim que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Caia. Então Paulo nada mais está falando. Paulo, enviado, emissário do Messias Yeshua. Nas Escrituras o Senhor não deu títulos aos homens, ele deu ações a serem desempenhadas. O Senhor, quando chamou algumas pessoas, ele não disse: você é meu profeta ou meu apóstolo. Ele disse: fala em meu nome, eu te envio. E alguns afirmam que apóstolos somente são os discípulos de Yeshua do primeiro século. Mas se não pensarmos em apóstolos ou profetas como títulos, pois isso veio com o grego, e vemos como funções, teremos apóstolos antes de Yeshua, ou seja, enviados antes de Yeshua. Efésios 2:20 diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, o Messias Yeshua, a pedra angular. Então aqui há um fundamento daqueles que foram enviados, apóstolos, e falaram em nome do Senhor, que é a palavra profeta no grego. E Yeshua é a pedra angular. De quais fundamentos Paulo está falando? Ele está falando daqueles que vieram antes de Yeshua. Ele está falando de um fundamento anterior a Yeshua, ou seja, aqueles que foram enviados antes, ou seja, foram apóstolos antes. Yeshua é o principal fundamento, mas a igreja não é fundada com a vinda de Yeshua. Ela é impulsionada pela revelação do ungido. A igreja, a Kahala, a congregação, já existia antes de Yeshua vir em carne. Mateus 16:18, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A palavra edificarei aqui é oikodomeu, que significa impulsionar. Ou seja, sobre a revelação que Pedro teve, a revelação de Yeshua como Mashiach, ungido da casa de Israel, filho daquele que vive para sempre, e ele estando no eterno de Israel, sobre esta revelação a igreja, a congregação do eterno, seria e será impulsionada. Mas ela já existia, não foi fundada. Bom, voltemos aos ministérios. Quando o Senhor pergunta em Isaías: a quem enviarei? Se fosse no grego, o Senhor falaria assim: quem será meu apóstolo? E Isaías respondeu: envia-me a mim. No grego seria: faz-me seu apóstolo.
Sendo assim, o apóstolo já existia, ou melhor, sempre houve aqueles que foram enviados pelo Eterno. Precisamos tirar essa mentalidade de títulos, de ministérios. Eu sou profeta, não sou apóstolo, eu sou não sei o quê. Temos que ter o pensamento hebraico. Este apóstolo, profeta, esses títulos, foi simplesmente porque um homem não traduziu, ele transliterou. E a ênfase não está nos títulos, então, mas sim na ação. E foi apenas uma questão de transliteração e não tradução, como assim também ocorre com bispos, presbíteros, diáconos. Tudo isso é uma transliteração adaptada e não uma tradução. Vejamos Atos 20 e 28, que diz assim: atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Elohim, a qual se comprou com o seu próprio sangue. Bispos é a palavra no grego para supervisor, ou seja, Paulo simplesmente falou, constitui supervisores. Bispos hoje se tem como título, eu sou bispo. Bispo é mais do que pastor. Primeiro é diácono, depois presbítero, depois pastor, depois bispo. Uma questão de títulos com hierarquia. Mas não tem nada a ver isso com o que Paulo ali estava transmitindo. Questão de presbíteros, Tiago 5,14. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Presbíteros nada mais é do que a palavra no grego usada para ancião de idade. Tiago está falando, chame os anciãos. E o diácono? Diz assim em 1 Timóteo 3,12: o diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa. Diáconos é a palavra usada no grego para a pessoa que serve, como mordomo, como um garçom. Portanto, está dizendo que aqueles que servem, sejam aqueles que servem na congregação, ali na comunidade, sejam marido de uma só mulher, governe bem seus filhos e a própria casa. Os ministérios são serviços que andam juntos e podem ser executados por uma só pessoa. Mas pode ser que uma ação seja mais evidenciada que outra. E estes serviços são para o aperfeiçoamento do corpo, para trazer sustentação ao corpo do Messias. A obtenção de um título não dá autoridade para exercer uma função. Creio que a busca e o estudo não deve ser para se obter o poder de um título, mas sim a sabedoria de exercer ações que não são exclusivas de um grupo de pessoas. O problema não é ter o título, mas sim pode inverter os valores. As pessoas hoje buscam o título. Se eu tiver o título de profeta, se for reconhecido, então isso me dá autoridade. Isso, se alguém colocar as mãos sobre mim e declarar-me apóstolo, então eu tenho autoridade. É um engano. Então, existem ações, e não essa questão de 5 ministérios como títulos e algo específico somente de uma pessoa. Um é só apóstolo, o outro é só. Não, todos ensinam, todos podem cuidar, todos podem pregar, enfim, todos são enviados, se assim forem realmente enviados pelo Eterno. E eu gostaria aqui agora de deixar uma citação do livro O Corpo de Cristo, uma Realidade, de Watchman Nee. Ele faz uma referência muito interessante. Ele diz assim: Atos 9 mostra-nos que a época do arrependimento de Paulo, a revelação que ele recebeu continha 2 aspectos. Ao avançar na estrada para Damasco, uma luz do céu repentinamente brilhou sobre ele. Paulo caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? O Senhor estava dizendo: por que me persegues? Ele não disse: por que persegues aos que creem em mim? E assim Paulo perguntou: quem é, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Yeshua. Eu coloquei aqui Yeshua no texto do Watchman Nee, ele fala Jesus, mas eu coloco Yeshua porque creio que Yeshua conecta mais com a pessoa do Messias. E eu creio que foi exatamente
Foi como Yeshua falou para Paulo. Ele não falou eu sou Jesus, ele falou eu sou Yeshua, a quem tu persegues. Bom, e nesta ocasião, o texto continua, de Watchmani. O Senhor mostrou a Paulo que todos os que creem nele são um com ele. Este foi o primeiro aspecto da revelação do Senhor a Paulo, a saber, a íntima e indivisível intimidade entre a cabeça e o corpo. Paulo foi o primeiro homem da Bíblia que viu o testemunho do corpo do Messias. Ninguém pode tocar em um membro sem, por sua vez, tocar na cabeça. Por essa razão, jamais pensemos que podemos pecar contra nosso irmão sem pecar ao mesmo tempo contra Cristo. Tenhamos sempre presente que quem toca um membro do corpo, por menor que este seja, toca também na própria cabeça do corpo. Quem é ferido é o membro, mas quem sente é a cabeça. Paulo foi grandemente usado pelo Senhor. Entretanto, na estrada para Damasco, o Senhor lhe disse: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. O que o Senhor estava dizendo com isso era: eu não lhe direi o que você deve fazer, mas alguém lhe dirá. O Senhor utilizou outra pessoa para falar a Paulo. Esta é uma revelação do corpo, e este segundo aspecto da revelação do Senhor a Paulo tem tanta importância quanto o primeiro. No primeiro dia da salvação de Paulo, o Senhor revelou-lhe a lei ou o princípio do corpo. Ainda que Paulo viesse a ser um vaso poderosamente usado pelo Senhor, entretanto, o Senhor utilizou outros para ajudá-lo. Portanto, jamais pensemos que não precisamos depender dos demais, como se recebêssemos tudo apenas diretamente do Senhor. Na verdade, isso não significa que devemos obedecer cegamente aos demais, mas serve para advertir-nos que não nos enredemos com a arrogância e atitude de crer que nós, por nós mesmos, podemos receber a palavra do Senhor e solucionar todos os problemas sozinhos. Note o que ocorreu com a Paulo. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém, e guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. Esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. Paulo já havia entrado na cidade, mas por 3 dias ninguém veio dizer-lhe o que tinha de fazer. Que teria acontecido se Paulo tivesse ficado impaciente? Depois de 3 dias, entretanto, Ananias chegou. Quem era esse Ananias? Antes deste incidente, nunca havíamos visto ou ouvido seu nome. E depois nada mais ouviríamos dele. Ananias não era um homem famoso. Entretanto, o Senhor dirigiu-o com autoridade e usou-o para ajudar um dos maiores apóstolos. O entendimento de um grande apóstolo foi aberto não por si mesmo, mas por um irmão pouco conhecido. Lembramos aqui, apóstolo significa enviado. E quando Ananias viu a Saulo, impôs sobre ele as mãos e disse-lhe: irmão Saulo, o Senhor Yeshua, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou, para que tornes a ver, e sejas cheios do Espírito Santo. O fato de Ananias ter imposto as mãos sobre Paulo e tê-lo chamado de irmão Saulo foi para ensinar-lhe o corpo. E o fato de Paulo ter sido cheio do Espírito Santo foi para levá-lo para debaixo da unção, da separação. E muitas vezes a direção do Espírito Santo em nós é conduzir-nos a aceitar a direção de outro irmão e a ajuda dos demais. Bom, com uma adaptação, então essa é uma citação de Watchmani do livro O Corpo de Cristo, uma Realidade. E só fazendo uma observação sobre este texto de Watchmani, não podemos confundir as situações, ou seja, não posso estar alheio ou rejeitar de primeira tudo que algum homem me fala, assim como também não posso aceitar toda palavra diretiva que venha de algum homem sem antes analisar se realmente procede da cabeça, pois se não procede da cabeça, não devo aceitar. Toda direção procede da cabeça e não do membro do corpo. Nisto preciso estar atento. O Senhor pode me orientar por meio de outro irmão, sim, mas antes o Senhor me orienta a respeito disso. Não foi assim que aconteceu com Saulo.
na estrada de Damasco, Yeshua orientou antecipadamente Saulo a respeito das orientações de Ananias. Discernir o corpo é, antes de tudo, saber quem é a cabeça, que está sobre o corpo, pois assim saberei quem são seus membros. Discernir o corpo é, antes de tudo, ter um encontro com a cabeça Yeshua, e depois contato com os outros membros, assim como aconteceu com Saulo na estrada de Damasco. Primeiro, Saulo teve encontro com a cabeça, depois com Ananias. E estar no corpo não é necessariamente estarmos dentro de um templo material ou ligados a uma instituição religiosa, mas sim andarmos sob a ordem da cabeça, do cabeça Yeshua, e assim em comunhão com os membros do corpo, respeitando e reconhecendo a função de cada um. Isso quer dizer que precisamos da cooperação uns dos outros, onde aprendemos a trabalhar junto e respeitar o outro. O povo do Eterno sempre foi a comunidade. Esta comunidade é a comunidade de Israel, que é desde os tempos antigos, a qual não cabe em um espaço físico ou temporal. Porém, pode haver ajuntamentos locais de pessoas da comunidade de Israel, também chamada de comunidade ou assembleia dos santos. Vejamos em Atos 15:30. Os que foram enviados desceram logo para Antioquia e, tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola. Ora, Efésios 2:12. Naquele tempo estáveis sem Messias, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Elohim no mundo. Então aqui em Atos nós vemos uma comunidade local, e em Efésios nós vemos a comunidade de Israel, onde as pessoas em Yeshua, no Messias, fazem parte dessa comunidade de Israel. Então nós temos dois aspectos aqui. E quando falo comunidade local, no sentido de ajuntamentos, não estou me referindo a uma instituição ou denominação congregacional, mas sim pessoas que se reúnem em comunidade, ou seja, com unidade. Pessoas que estão em unidade com a cabeça e os membros do corpo. E esta comunidade, segundo as Escrituras, pode estar em vários lugares, como casas, ruas, sinagogas e até dentro de uma denominação. E esta comunidade ou ajuntamento não visa a multidão e nem um local físico específico. Pode ser constituída de até mesmo 2 pessoas em algum local. Ou eu posso estar até mesmo sozinho em um local físico e ainda assim estar ligado à comunidade do Eterno. Como por exemplo, João, Yohanan, estava isolado por uma situação adversa de prisão na ilha de Patmos. Ele estava sozinho, sem um ajuntamento de pessoas, porém não estava desligado da comunidade dos santos. Mas no que tange um ajuntamento formando uma pequena comunidade, deve haver ordem. As Escrituras nos falam de líderes, de anciãos, supervisores, mordomos, que coordenam estes ajuntamentos de acordo com o Espírito do Eterno, de acordo com a cabeça. Que fique claro que não são pessoas com um título que dominam outras, mas sim pessoas que supervisionam sob a ordem e o comando da cabeça Yeshua. Atos 20:28, que fala-se de supervisores. Filipenses 1:1, que fala de supervisores, mordomos, pessoas que organizam. E sem dúvida há pessoas designadas pelo Eterno e constituídas de autoridade, ou seja, têm permissão, liberdade para exercerem determinadas funções de liderança, para ajudar na ordem do corpo. Infelizmente, nos dias de hoje em que vivemos, muitos entendem que a autoridade era sobre as pessoas, como já vimos nisso tudo, e acabou havendo julgo no exercer a liderança, tendo por consequência pessoas com dificuldade em respeitar lideranças que realmente foram constituídas pelo Eterno. E ouve-se muito que não há lideranças de homens, mas as Escrituras estão recheadas de lideranças constituídas por Eterno para conduzirem seu povo. Um ajuntamento ou pequena comunidade tem a função de potencializar os membros do corpo que está dentro dela. E outro ponto que precisamos entender é que não há um modelo ou um padrão que deve ser seguido por todos os ajuntamentos, salvo uma vida na Torá. Mas, quanto ao que diz um padrão físico de liturgia, este tipo de padrão
pode ser moldável de acordo com cada situação de ajuntamento. Em 1 Coríntios 14 nos fala muito sobre como operar os dons dentro de uma comunidade e como deve haver ordem. E isto é um mandamento do Senhor, como Paulo diz em 1 Coríntios 14, 37. É fato que, na atualidade, há muitas comunidades falidas porque procederam do coração do homem e não do Eterno. Mas creio que o Senhor está fazendo surgir comunidades, ajuntamentos de verdadeiros santos e discípulos de Yeshua, com líderes zelosos no Senhor, capazes de instruir na Torá, capazes de instruir na lei do Eterno, e que potencializam os membros do corpo do Messias de acordo com o cabeça Yeshua. E não há independência no corpo de Cristo, no corpo do Messias. Não há revelação completa para uma só pessoa. Em Romanos 12 nos fala que somos membros uns dos outros, de acordo com tudo aquilo que já vimos, e de modo que temos diferentes dons. Portanto, assim como somos dependentes da cabeça, somos codependentes uns dos outros. E quando falamos membros do corpo, não falamos somente dos membros que hoje vemos, mas também daqueles como Abraão, Moisés, Noé, os quais compõem a Assembleia dos Santos. Precisamos ter em mente isso, que a Assembleia dos Santos vai além de um espaço físico, além do tempo. E em Efésios 4, 12, verso 16, relata que Cristo deseja o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo do Messias, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Elohim e varão perfeito, à medida da estatura completa do Messias, do ungido, para que não sejamos meninos inconstantes levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Messias, ungido, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Como já vimos, a palavra aperfeiçoamento no original do grego é catetismos, que na linguagem clássica é a palavra usada para o ato de fixar um osso durante uma cirurgia. E com certeza há atrito e dor na junção de cada osso. E a Bíblia fala que somos pedras vivas e que juntas constituímos um templo, uma casa espiritual. São pedras e não tijolos. Para que cada pedra se encaixe uma com a outra, certamente haverá atrito, quebra de conceitos, de razão própria. Então precisamos estar dispostos a isto se queremos viver a realidade do corpo. Então, quando o corpo está bem ajustado, cada osso em seu lugar, cada parte realizando sua função, ocorre então o aumento do corpo. Ocorre não só um crescimento de ordem física, mas sim um crescimento em equilíbrio e bom funcionamento. E só para fazer uma observação aqui, a comunidade dos santos. O que significa a comunidade dos santos nas Escrituras? Santo, no original, era aquele, na origem, era aquele que era separado das civilizações pagãs e passava a viver a Torá. Sendo assim, a comunidade dos santos nada mais é do que uma comunidade formada de pessoas que vivem a Torá em Yeshua, que vivem a instrução do Eterno, que vivem sua lei, que vivem seus estatutos, suas ordenanças, seus mandamentos e os seus juízos. Então nós temos a palavra kahal, comunidade, como sabemos, ou congregação, que se origina no deserto com o povo de Israel. A esta congregação foi dada pelo Senhor o culto, as promessas, as alianças, a lei, o Messias, de acordo com Romanos 9:4. E nesta congregação também haviam estrangeiros que participavam da vida de culto ao Eterno de Israel. E com o passar dos anos começou a surgir muitos dogmas e leis que não foram as leis dadas e reveladas pelo Eterno. E também se deram muitos conflitos e perseguições aos filhos de Israel. E com estes dogmas e perseguições, o povo judeu começou a isolar os gentios, os estrangeiros, e a comunhão com eles se tornaram mais difíceis. Quando Yeshua veio, ele derrubou a parede de separação que foi criada entre judeus e gentios, entre os estrangeiros
e os naturais, entre os não naturais e os naturais de Israel, pois havia literalmente este muro no templo impedindo os gentios de entrarem, ou seja, os judeus estavam impedindo os gentios, os estrangeiros, os não naturais, de participarem do seu Elohim, do seu Senhor, do seu culto, das alianças e promessas do Messias. Mas esta parede foi derrubada, segundo Efésios 2:14. Os gentios então foram aproximados novamente da comunidade de Israel, da Assembleia dos Santos. Os não naturais agora fazem parte da comunidade de Israel, vivendo a mesma Constituição e fazendo parte da Assembleia dos Santos. E no primeiro século a comunidade se reunia em sinagogas, casas, praças. E é importante entender que a comunidade de santos, que Paulo sempre se refere em suas cartas, estava em ajuntamentos que compreendiam uma ligação com Israel, ou seja, tinham Yeshua e a Torá e os mandamentos. Mas durante a história houve o afastamento com o Concílio de Nicéia, por exemplo, 325 a.C. e outros, onde houve o sincretismo religioso e a criação da religião oficial de Roma, tornando ela estatal. E pessoas passam então a sair da comunidade dos santos e entram em um processo de perda de identidade. No século XVI, mais ou menos, juntamente com a Reforma Protestante, começam a surgir dentro do protestantismo algumas denominações, tais como luterana, anglicana, metodista, presbiteriana, batista. E com isso, logicamente, surgem muitas visões e pensamentos comunitários. Cada comunidade física, cada ajuntamento passa a ter e defender a sua visão própria. E isso percorre até os nossos dias, onde há várias e várias denominações que defendem as suas doutrinas próprias. Mas o que eu quero dizer é que precisamos voltar ao verdadeiro sentido de comunidade e não denominações. Pois a questão não é estar inserido em uma denominação, em uma congregação judaico-messiânica, em uma comunidade protestante, mas sim na comunidade dos santos. E outra coisa é que se a comunidade, o ajuntamento físico, não tem nenhuma ligação com Israel ou os princípios revelados ao nosso povo no Sinai, pode ser que esta comunidade não esteja totalmente dentro do plano original. Ou melhor, não está dentro do plano original, do Eterno. E eu não estou falando simplesmente em achar as coisas relacionadas a Israel bonitas, mas de um entendimento de que a raiz que sustenta a comunidade é a raiz da oliveira, que é Yeshua da tribo de Judá. E faz parte desses mesmos princípios revelados a este povo. Faz parte da mesma seiva. Se alimenta dessa seiva. É Romanos 11:18. Nos ajuntamentos descritos nas Escrituras, há o partir do pão. É interessante que esse partir do pão que sempre vemos nas Escrituras, esse reuniam-se e partiam o pão, nós vemos em Atos 2 e outros relatos, esse partir do pão se relaciona ao Shabat, ao Kabbalat Shabat, onde se recebe o Shabat, onde se santifica esse dia. Então, precisamos entender esse contexto. O partir do pão está relacionado ao mandamento do Eterno do Shabat. Então, há irmãos mais fracos na fé, há outros que são mais fortes, pois está escrito por Paulo no Espírito que devemos suportar aqueles que são mais fracos na fé. Há pessoas que alcançaram mais entendimento que nós, assim como há aqueles que ainda estão caminhando para alcançarem mais entendimento e revelação. Outro fato muito confundido nos dias de hoje é a questão da rebeldia. Hoje se tem, em muitos casos, o rebelde aquele que não concorda com a visão de uma denominação e se desliga dela. A questão é que a rebeldia dentro das Escrituras, ou o rebelde dentro das Escrituras, é aquele que está em desobediência ao Eterno e sua instrução, a Torá, e também está associado a uma difamação, ou seja, alguém traz uma má fama de alguém ou do próprio Eterno. E no caso da saída de alguma denominação, isso em si não pode ser considerado rebeldia. E infelizmente isso porque as pessoas confundem estar no local como se estar na casa do Senhor, ou se estar no corpo de Cristo, ou na igreja, enfim. Um engano. Então, sair de alguma denominação não pode ser considerado rebeldia.
Mas se a tal pessoa sair e ficar difamando as pessoas, a liderança constituída pelo Eterno, aí então pode haver um caso de rebeldia. Caso contrário, não. Mas mesmo se não for uma liderança constituída pelo Eterno, não se deve falar mal ou difamar alguém como pessoa, seja quem for. E nisto vemos que a questão não é sair de uma denominação, mas sim da comunidade dos santos, da família do Eterno. E neste ponto cada um deve sondar a si mesmo para ver qual é o verdadeiro motivo da saída da denominação e assim ouvir o Eterno. E como vimos, a comunidade não está isenta de liderança, pelo contrário, há líderes, há aperfeiçoamento, há funcionamento de dons. Eu estou falando de um ajuntamento físico. Há cânticos, há exortação, há encorajamento, há palavra, há ensino. Mas a questão é que não há uma obrigatoriedade da comunidade estar dentro de uma denominação. Pode estar sim, como também estar em casas ou praças, enfim. Em contrapartida, posso estar dentro de uma denominação, porém não estar na comunidade do Eterno. E algo interessante que podemos observar na vida de Yeshua é que ele estava inserido em um ajuntamento farisaico de sua época. Ele, como de costume, frequentava as sinagogas nos sábados e não apenas frequentava, mas também exercia funções. Pois podemos notar que ele também lia o rolo da Torá e a Haftará. A Haftará são as passagens dos escritos e dos profetas que se lia juntamente com a porção da Torá no sábado. E ensinava assim nas sinagogas. Assim ocorreu no episódio em que ele declara ser o cumprimento da profecia de Isaías 61, em Lucas 4:20. E além dele estar funcionando na sinagoga dos fariseus, sendo ele mesmo um fariseu, ele também exercia seu ministério fazendo discípulos, o qual era um dever rabínico, de acordo com a grande assembleia. Eu percebo a importância de estarmos inseridos em um ajuntamento, porém, precisamos entender que apenas se reunir não significa estar na comunidade. Visitar outros ajuntamentos também não é sinônimo de estar na comunidade. Bom, para resumir, há uma só comunidade. Precisamos entender isso. Há uma só comunidade. E esta é composta por judeus e gentios no Messias, ou seja, naturais e não naturais no Messias, de acordo com Efésios 2:11. Esta comunidade é a congregação de Israel, do propósito original. E isto quer dizer que os que, pelo sangue de Yeshua, foram aproximados desta comunidade, adquirem o mesmo Senhor, o mesmo Eterno, o mesmo Elohim, o mesmo Messias, o mesmo culto, a mesma lei, as mesmas alianças, as mesmas promessas, de acordo com Romanos 9:4. Como no exemplo do primeiro século, esta comunidade era dividida em alguns ajuntamentos em casas. Filemão 1:2, nas cidades nas quais os apóstolos pregavam o Evangelho, então. Ainda nos ajuntamentos da comunidade havia dons, líderes, ensino, comunhão a partir do pão, cânticos, enfim, doutrina dos apóstolos, algumas tradições, cumprimento da lei do Eterno, naturais e não naturais, professando a mesma fidelidade no Messias Yeshua. E por isso que eu digo que apenas se reunir ou visitar outros ajuntamentos não quer dizer a mesma coisa que estar na comunidade do Eterno. Pois tudo isto tem a ver com uma socialização. Comunidade está ligada com sociedade, pois sociedade é um conjunto de pessoas que compartilham os mesmos propósitos. Isso não quer dizer pessoas iguais e que fazem as mesmas coisas, mas sim que estão caminhando em uma mesma direção e participam de uma mesma cultura, no caso bíblico, a cultura do reino do Eterno, a cultura da Torá do Eterno, formando assim uma comunidade, um ajuntamento. Portanto, sociedade está relacionada a um meio social, e social está ligado com ser sócio, e isto pode nos dizer que somos sócios dentro da comunidade, ou seja, somos sócios dos mesmos valores do reino do Eterno. Podemos ver este compartilhar esta sociedade quando lemos Atos, que relata que todos tinham tudo em comum. E este ter tudo em comum sintetiza a comunidade. E sociologicamente, o homem nasce para existir em comunidade, adquirir e acrescentar valores em uma família, ou em outros contextos sociais. E isto é uma verdade, para bem ou para mal. Creio que não teria sentido algum Adão viver só no jardim, por mais belo e atraente que fosse.
se ele não tivesse alguém para compartilhar da beleza do jardim. Nada teria valor. O viver perde o sentido se não há com quem compartilhá-lo. O valor da vida se desvanece se não houver algum ao meu lado, alguém para compartilhar os ideais, os projetos, os propósitos. O homem não foi feito para viver só, permanecer só. Pode haver um momento em que fique só, sim, mas isto é diferente de um estado de permanência. Mas ainda que por algum motivo fique só, desamparado do auxílio das pessoas, sem um ajuntamento com quem possa partilhar a vida, se este homem faz o que é agradável ao Eterno, não permanecerá só, assim como declarou Yeshua. Pode parecer só de pessoas à sua volta, mas não estará só para com o Eterno. E aqui é interessante pensarmos assim, porque eu posso parecer só, não ter pessoas à minha volta, mas eu não estarei só na congregação, na Assembleia do Eterno, porque eu estarei junto com Abraão, junto com Isaac, junto com Jacó, junto com Noé, junto com Abel. Entende essa congregação que vai além daquilo que podemos ver com os nossos olhos? Bom, Yeshua fala o seguinte em João 16:32. Eis que vem a hora e já é chegada, em que sereis dispersos cada um para a sua casa, e me deixarei sós. Me deixarei só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. E João 8:29 ele também diz assim: e aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Bom, o permanecer só não é bom. Ou seja, não é a proposta do Eterno para o homem, como assim está escrito em Gênesis 2:18, que diz assim: disse mais o Senhor Elohim, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Em uma tradução mais literal deste verso, podemos entender que o Eterno está declarando o seguinte: Vaiomer Adonai Eloheinu Lotov Heyoto Hadam Levado Eselo Ezer Kenegdo. Não é bom o homem ser para si mesmo. Ou em outras palavras, não é bom o homem somente viver ou existir por e para si mesmo. Não é bom ser só. A palavra usada no hebraico, onde lemos esteja só, é hayá, que tem o sentido de ser, existir, e não somente de estar. Portanto, toda existência solitária não faz parte do Eterno. Todo existir somente por e para si mesmo não faz parte daquele que, em seu poder, gerou o Filho, os seres e o homem para compartilharem da sua existência eterna. Será que teria para o Eterno valor a eternidade se não houvesse alguém para com ele desfrutá-la? Dentro deste pensamento, creio que o mandamento, então a instrução do Eterno não exista somente para si mesmo, pois o viver se torna mais colorido e com mais sentido quando compartilhado. Entendendo aqui que esse não estar só não é simplesmente estar rodeado de pessoas, eu posso ver além disso. Bem, alguns relacionam o sentido de igreja com Mateus 18:20, onde Yeshua diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em seu nome, ali ele estará no meio deles. Vamos analisar um pouco este verso. Mateus 18:20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Bem, há 3 palavras que se faz importante que analisemos no contexto original. Essas palavras são reunidos, nome e meio. Então vejamos. Reunidos é sunago, no grego. Essa palavra é reunir com, e se divide em 2, que é sun, que significa junto, com algo que denota união, e água, que significa guiar, conduzir. E interessante que desta palavra água provém agog, que pode ser traduzida como conduta ou modo de vida. Portanto, reunidos pode nos indicar o seguinte: junto com e tendo uma conduta de vida de acordo com, no caso, com o nome de Yeshua. O que significa nome? É onoma no grego e Shem no hebraico. E comparar com sinônimo, podemos comparar com sinônimo. Tanto no grego quanto no hebraico usava-se onoma como sinônimo do indivíduo, da pessoa, aquilo que a pessoa representava.
Exemplo, Yeshua significa o Senhor é salvação. O seu nome representa aquilo que ele realiza e a sua própria identidade. Então, nome significa identidade. E meio. Essa palavra meio é mesos no grego e taver no hebraico. Essa palavra indica centro ou dentro. Então, outro ponto que precisamos observar é que Yeshua usa a expressão dois ou três. E isto pode indicar que ele estava fazendo uma drash. Que a drash? Drash é uma correlação de textos com a Torá. Mais especificamente com Deuteronômio 17:6, onde nos fala do princípio das testemunhas, na qual haveria necessidade de 2 ou 3 testemunhas. Eu vejo como se Yeshua estivesse dizendo assim: onde 2 ou 3 estiverem testemunhando o meu nome. Então vamos fazer uma reinterpretação de Mateus 18:20, de acordo com o significado das palavras, reunidos, nome e meio, e entendendo que testemunho também indica uma conduta de vida. Portanto, podemos ter o seguinte pensamento das palavras de Yeshua em Mateus 18:20, ou seja, Yeshua está dentro ou no centro daqueles que estão testemunhando uma conduta de vida de acordo com tudo aquilo que ele representa, de acordo com tudo aquilo que está dentro da sua identidade. E de certo modo, isto está relacionado com o sentido da comunidade dos santos, pois a comunidade dos santos é o ajuntamento de pessoas que testemunham uma conduta de vida de acordo com aquilo que Yeshua representa. Ou seja, que andam de acordo com o seu nome, com a sua identidade, de acordo com a Torá, porque Yeshua é a própria Torá, é a própria palavra do Eterno. Então, nesse tópico onde falamos um pouco sobre comunidade e ajuntamento, resumindo, teríamos isso: uma só comunidade, a congregação dos santos, que é atemporal, é além dos tempos e além de um espaço físico, onde temos Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, enfim, Davi. E temos um ajuntamento local, onde se reúne essa comunidade atemporal, essa comunidade dos santos, que vive a Torá do Eterno, de Israel. Então, algo que eu estava observando sobre o corpo é que o corpo é o ponto de contato entre o meu espírito e alma com este mundo físico e material. Isto é, o meu corpo materializa na terra a minha vontade, ou aquilo que está em minha cabeça, como os pensamentos, as intenções, os projetos, os planos. E eu creio que este é o mesmo princípio que há no corpo do Messias. Os membros do corpo do Messias são os pontos de contato que manifestam e materializam a vontade do Pai, que está na cabeça. Só uma observação que eu creio que é interessante. Então, vendo assim, nós temos a vontade abstrata, que está na cabeça, na mente, nos pensamentos. O corpo é o ponto de contato, e os membros e os órgãos do corpo materializam esta vontade na Terra. E no corpo existe sangue que flui neste corpo. E qual sangue que flui no corpo do Messias? O sangue da nova aliança. Bom, Yeshua na ceia partiu o pão, declarando que este era o seu corpo. E também pegou o cálice e disse que este era o sangue da nova aliança. Vemos que é este sangue que corre pelo corpo do Messias, do Mashiach. Mas qual é a nova aliança? Bem, ainda muitos têm uma compreensão errônea a respeito desta nova aliança. Achamos que é outra aliança, e a primeira acabou. Primeiramente, essa nova aliança está descrita em Jeremias 31:31. Na verdade, neste texto da ceia, no original, não existe a palavra nova, quando Yeshua fala esta nova aliança. No original não existe essa palavra nova. Ele falou simplesmente: esta é a aliança. E Yeshua parece estar citando as mesmas palavras
Moisés em Êxodo 24, que diz assim: Então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo, e disse: Eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas essas palavras. Moisés está falando da Torá, essas palavras são a Torá, os estatutos, as ordenanças e os mandamentos do Eterno. Então é muito semelhante com aquilo que Yeshua fala. Quando aqueles que estavam sentados à mesa com ele ouviram ele falando: Esta é a aliança, este é o sangue da aliança, certamente lembraram do que Moisés falou. E conectaram e sabiam o que Yeshua estava falando. Que Yeshua não estava falando de uma outra aliança, mas estava falando daquela que Moisés tinha falado lá. Este é o sangue da aliança, em Êxodo 24, 8. E Jeremias 31, 31 então diz assim: Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Hebreus 8, 8. E de fato repreendeu-os e diz: Eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Então repete Jeremias 31 e Hebreus 8, 8. E esta palavra nova em hebraico denota algo que é reparado, restaurado. Portanto, o Senhor não está falando de uma outra aliança, mas sim da mesma aliança feita com o povo, com o seu povo, e que foi quebrada pela transgressão da Torá. Porém, agora ela é restaurada e reparada pelo sangue de Yeshua. A mesma aliança é restabelecida. Esta aliança, segundo Jeremias 31, 32, é a aliança feita com o povo de Israel, quando o Senhor os tirou do Egito, porém foi quebrada. Então, com quem é esta aliança? Os versos são claros. Ou seja, esta aliança é firmada com a casa de Israel e Judá, e não com as demais nações. A que se refere esta aliança? Jeremias 31, 33 diz assim: Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, ou seja, a minha Torá. Também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Elohim e eles serão o meu povo. E repete então Hebreus 8:10. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, ou seja, a minha Torá, também sobre o seu coração as inscreverei. E eu serei o seu Elohim e eles serão o meu povo. Então, vemos que a aliança diz respeito à Torá, às leis do Senhor, às instruções do Eterno, as quais foram transgredidas por Israel. As leis são as mesmas, porém agora estão gravadas no coração e na mente. Percebamos que o Eterno não exclui as suas leis, não exclui a Torá. Esta é a aliança restaurada. E sendo assim, todos os que estão inseridos no corpo do Messias e compartilham deste sangue estão também participando desta aliança restaurada, tanto a casa de Judá e a casa de Israel, que é a casa de Efraim, quanto as demais nações que entram nisso, participam em Yeshua desta aliança em que a Torá do Senhor é gravada nos corações. Aqueles que são incircuncisos na carne, isto é, não são israelitas na carne, se tornam circuncisos no espírito, entrando na comunidade de Israel e sendo coparticipantes do corpo. Efésios 3:6, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa no Mashiach e Yeshua, por meio das boas novas. Então, o incircunciso na carne torna-se circunciso no coração, assim como o circunciso na carne pode se tornar incircunciso de coração. Em outras palavras, aquele que não tem aliança com o Eterno de Israel pode ter aliança, e aquele que tem aliança pode deixar de ter. Como? Como vimos, então, Israel deixou a aliança com o Eterno, quebrando a sua lei. E vejamos o entendimento de Paulo aos Romanos. Porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão és transgressor da lei. Porque não é judeu quem é
o é apenas exteriormente, nem é circuncisão o que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão o que é do coração, no espírito, não segundo a letra, cujo louvor não procede dos homens, mas de Elohim. Então aqui há outro estudo que nós falamos mais sobre esse mandamento da circuncisão, onde nós explanamos mais sobre este texto. Então não tire conclusões precipitadas sobre o que Paulo fala aqui, sobre a circuncisão, sobre o ser judeu, mas aqui é simplesmente o fato de entendermos que se faz aliançado aquele que cumpre os preceitos da lei. Mas é importante termos em mente que Paulo, de maneira alguma, está desfazendo a circuncisão na carne do povo judeu, né? Ele apenas está trazendo o verdadeiro sentido. Até porque no capítulo 3, no verso 1, ele segue fazendo uma pergunta: qual é então a vantagem do judeu? Ou qual é a utilidade da circuncisão? E ele responde de uma maneira bem positiva. Muito em toda maneira, porque primeiramente as palavras do Eterno lhe foram confiadas. Portanto, é claro que Paulo diz que há muita vantagem em ser judeu e circuncidado, pois ao povo judeu foi confiado as palavras do Eterno. E eu entendo que a ceia do Senhor fala de um estado constante, né? Como nós estamos falando de ceia, do sangue da aliança, nessa ceia fala de um estado constante, não apenas um cerimonial. Porém, ao cerimonial para se fazer lembrança desse estado contínuo, para fazer lembrança de que estamos no corpo do Messias e recebemos o seu sangue. Então, quando eu participo do cerimonial da ceia do Senhor, eu preciso relembrar que sou co-participante da aliança feita com Israel no Monte Sinai. Sou israelita circuncidado no coração, o que não exclui os israelitas naturais do plano eterno de Elohim. Porém, devo compreender que a lei dada, revelada na aliança no Sinai, agora deve estar gravada em meu coração. E acerca desta questão da nova aliança, a qual foi inaugurada em Yeshua, mas ainda não a vivemos por completo, porque a lei ainda não está totalmente gravada no coração, mas quando Yeshua voltar, essa aliança é completamente restabelecida, onde não haverá mais a inclinação do mal, em nossa carne viveremos a Torá por completo, de modo legítimo e perfeito. Bom, então esse sangue de Yeshua flui no seu corpo, que estabelece aliança com Israel e com Judá, a lei do Senhor é gravada no coração, e este é o sangue que flui no corpo. Se houver um outro corpo que não tem esse sangue da aliança, que faz menção a Torá e ao Sinai, e aliança com Judá e com Israel, este corpo não é o corpo do Mashiach, Yeshua. Então, que o Espírito do Eterno traga ao nosso coração a revelação do corpo do Mashiach, e que flua em nós a vida do sangue de Yeshua. Que cada um ocupe o seu lugar e cumpra a sua função para que a congregação, a comunidade do Eterno cresça e avance. Que tenhamos a consciência de que estamos inseridos não em qualquer corpo, não somente um corpo de Cristo, mas no corpo do Mashiach, do ungido, de um judeu circuncidado. Que não nos achemos mais do que o nosso irmão, mas consideremos o outro maior do que nós mesmos, segundo o ensinamento do Mashiach, mas que o Senhor nos ajude a sermos mansos e humildes, como Yeshua, sujeitando-nos em amor, participando do corpo e sangue do Messias, fazendo isto em memória dele até que venha, nos doando assim como ele fez. Então, cada um agora ouça o Espírito e tire as suas conclusões pelo Espírito. Se o corpo que você está é realmente o corpo do Messias ungido judeu, você está ligado à cabeça, você está ligado à Torá, este sangue flui em você, ou você está num corpo estranho, um corpo que não é do Mashiach, que diz ser de Cristo, mas que não é de Yeshua, o judeu. Que o Eterno te abra os olhos e o entendimento para isso. Shalom.